Oi, eu sou o Matheus Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast notícia do Resumetec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra você no dia de hoje. Hoje, dia 29 de abril de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Bolsonaro diz que brevemente concretizará sonho de empossar Ramagem como diretor da PF. Bom, eu noticiei ontem que, eu repercuti ontem, no caso, que o Alexandre Ramagem, ele seria o novo diretor-geral da PF, ele foi oficializado no Diário Oficial da União, porém, numa decisão do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, a nomeação do Ramagem foi suspensa. O Moraes, ele apontou desvio de finalidade na indicação. Isso quer dizer que o Bolsonaro iria indicar o cara não pelo critério técnico, né? Mas sim porque ele teria outros planos. Diante da decisão do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro cancelou a nomeação do Ramagem, que é amigo da família Bolsonaro, como eu repercuti ontem. Abre aspas para o Jair Bolsonaro. Uma das questões importantes que quem nomeia sou eu. A nossa PF não persegue ninguém, exceto bandidos. Respeita o poder judiciário, mas antes de tudo respeitamos a nossa Constituição. O Ramagem foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do STF. Eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje dando posse como diretor da PF. Tenho certeza que esse sonho meu, mas dele, brevemente se concretizará, para o bem da PF e do Brasil. A próxima notícia é do UOL. Taishi diz que não tem como prever fim de pandemia e defende Bolsonaro. Notícia assinada pela Luciana Amaral do UOL e o Nelson Taishi, ele disse hoje que não tem como prever o fim da pandemia da Covid-19. Ele disse que não tem como saber quando vai ser o pico também da Covid-19 no Brasil. Segundo ele, ninguém sabe esse período ao certo, porque as datas previstas são suposições em cima de modelos, mas não são 100% seguros. O ministro também afirmou que o Bolsonaro está preocupado com as pessoas e com a sociedade, e que o alinhamento do governo é nesse sentido, sendo que agora ele está defendendo o Bolsonaro, porque ontem teve aquela declaração do Bolsonaro, eu vou até compartilhar com você que está escutando. Fiquei bravo, porque eu fechei a edição do Resumo News ontem, um pouquinho antes das 6 horas, deu 6h30, o Bolsonaro esperou eu postar para falar absurdos. Ele disse, e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Diante do recorde, né, de 474 mortes registradas em 24 horas no Brasil, agora o Brasil passou a China em número de mortos por Covid-19. O Taishi, ele conversou por videoconferência com senadores após ser convidado a prestar esclarecimentos sobre as ações da pasta da saúde em meio à pandemia. E, questionado sobre a eficácia do isolamento social, também perguntou se é defensor do isolamento social. Ele afirmou que o distanciamento diminui os riscos de contágio, mas que deve ser uma prática monitorada e segmentada. Também disse que idosos e pessoas do grupo de risco devem ficar em casa e que o ideal é que se teste a população para então determinar a abrangência do isolamento de acordo com a curva de infectados e mortos. É um absurdo o ministro da Saúde continuar nessa pegada de tem que ver, sendo que a gente sabe que o Brasil não está conseguindo testar, o Brasil não testa, as pessoas não tem como saber qual a real dimensão da pandemia aqui e não tem como cogitar sair de isolamento. Ainda nem chegamos no pico do contágio, mas o governo Bolsonaro, ele segue nessa toada, né? É difícil de saber, a gente tem que torcer, igual eu falei no episódio da demissão do Mandetta, a gente tem que torcer, rezar pra dar tudo certo, porque é isso que resta pra gente. A próxima notícia também é do UOL. Abre aspas pro João Dória. Não há menor condição de flexibilização com o isolamento de 48%. Essa matéria é assinada pelo Felipe Pereira, também do UOL, e o Dória, ele repercutiu hoje que o estado de São Paulo fechou com 48% de taxa de isolamento ontem. E o número é abaixo de 50%, que é o mínimo aceitável, né? Aí hoje o Dória, ele deu uma entrevista coletiva, abre aspas para o Dória. Numa taxa de isolamento de 48%, eu não preciso sequer perguntar para o Dr. Davi Wipe, ao Dr. Germán, não preciso perguntar.
não há menor condição de flexibilização com isolamento de 48%. E evidentemente com os riscos de colapso dos hospitais da capital e região metropolitana. Se vocês querem sair do isolamento, se vocês querem ter uma nova fase do isolamento, contribuam para isso. Nada será feito no estado de São Paulo, mesmo em programas de flexibilização regionais e pontuais em locais fora da capital e da Grande São Paulo, sem a breve e expressa autorização da área da saúde. Seguindo no João Dória, ainda entre aspas, se as pessoas relaxarem no isolamento, todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo. E nós, mesmo com esse esforço, não conseguiremos atender a população. Aí a possibilidade de salvar vidas cai drasticamente. Dói muito para mim ter que concordar com o João Dória. Um dos parâmetros que ele usou é o índice de ocupação de leitos da UTI. Na Grande São Paulo, 85% dos leitos da rede estadual já estão com pacientes. E qualquer número acima de 80% é considerado perigoso. Então, essa mesma medida do Dória foi tomada pelo Dória e pelo Bruno Covas, o prefeito de São Paulo. Então, São Paulo seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da OMS. E é igual eu falei, eu me sinto... dói em mim ter que concordar com o João Dória, mas a gente não escolhe quem lutará nas trincheiras ao nosso lado, né? Próxima notícia. Agora duas rapidinhas. A primeira é do Olhar Digital, que diz que um pequeno asteroide passou raspando pela Terra, né? Enquanto todo mundo tá de olho no asteroide 1998 OR2, que passou ontem perto da Terra, uma distância de 6,3 milhões de quilômetros, outra rocha passou perto do nosso planeta. E essa rocha se chama 2020 HS7. Tem cerca de 4 a 8 metros de diâmetro e passou a 36.400 quilômetros da Terra. É praticamente a mesma distância de satélites que estão geoestacionários, né? Que estão parados lá em cima. Parados não, né? Juntos com a Terra lá em cima. Então passou bem perto daqui. A sorte é que ele é pequenininho, né? De 4 a 8 metros de diâmetro. E a outra notícia é do esporte interativo, que eu achei curioso, eu queria passar para vocês. O Aloysio Boi Bandido se naturalizou chinês e foi convocado para a seleção pela primeira vez. Ele foi um destaque do São Paulo em 2013, não sei se vocês lembram do Aloysio Boi Bandido, eu lembro dele. Ele tá na China desde 2014, já passou por 4 times diferentes lá no país e agora ele até trocou de nome. Se naturalizou chinês, mudou de nome, agora o nome dele é Luo Guofo, eu não sei pronunciar. Mas aí, grande momento do Aloysio Boi Bandido. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Eu vou pedir para você seguir as redes sociais do podcast que estão aqui embaixo, para você assinar o feed do Resumo News, para você receber notificação quando a gente postar episódio novo. Também assina o feed do outro podcast da família, Resumetec de podcasts, o República dos Bananas, que a gente gravou um episódio hoje e vai sair em breve. Sensacional, sensacional. Fiquem atentos lá. E é isso, eu vou ficando por aqui. Você me escuta um pouquinho mais no dia de amanhã. Tchau!